A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode dificultar o aborto legal de crianças e adolescentes vítimas de estupro. O projeto de decreto legislativo, chamado de PDL 3, de 2025, anula a resolução 258 do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa resolução define diretrizes para um atendimento humanizado às vítimas de violência sexual e dispensa boletim de ocorrência, decisão judicial e autorização dos pais em casos de abuso dentro de casa. O objetivo era evitar a revitimização e garantir acesso rápido ao aborto legal, um direito previsto em lei desde 1940. Mas o Congresso, com maioria conservadora, entendeu que o CONANDA teria extrapolado as suas funções. Com isso, reabriu a discussão sobre o corpo e autonomia de meninas vítimas de violência. O texto, que foi aprovado por larga maioria, segue agora para o Senado. Se os senadores confirmarem, a resolução cai sem passar pela sanção presidencial. No Senado, um PDL de conteúdo idêntico foi apresentado pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Enquanto isso, o Ministério das Mulheres classificou a medida como um retrocesso civilizatório. O debate volta a expor o conflito entre direitos reprodutivos e pautas religiosas no Congresso e coloca o Brasil, mais uma vez, no centro de uma disputa sobre os limites da lei e da moral. Segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente avalia, analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é antropóloga, pesquisadora, também professora da Universidade de Brasília, UNB, a Débora Diniz. Débora, é um prazer enorme te receber, seja bem-vinda. Obrigada, Gabriela, o prazer é meu. Débora, acho que a gente pode começar falando dessa aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto de decreto legislativo que altera uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança. O que tem nessa resolução? A gente tem as diretrizes para o atendimento humanizado, prioritário das meninas que são vítimas de violência, de estupro, na rede de saúde. Então, essas regras, na verdade, elas garantem a aplicação de direitos que já existem em lei. Isso ainda precisa passar pelo Senado, só para esclarecer aqui. Então, por isso que é tão importante a pressão popular e o esclarecimento, A gente ouvir quem entende do assunto. Eu queria te pedir para explicar qual é o efeito prático que essa aprovação dessa decisão da Câmara, caso passe no Senado também, qual é o efeito prático que isso teria na vida de meninas vítimas de violência? Gabriela, é super importante a sua pergunta e eu vou responder de duas maneiras. De um lado, o impacto do ponto de vista de direitos, da norma, daquilo que pode ser feito, é nulo, porém, há um impacto de comoção, de confusão, de insegurança jurídica. E esse é o principal objetivo desses parlamentares que tentam sustar, cancelar essa resolução do CONANDA. Se você me permite, eu explico por que essa ambiguidade. Claro, por favor. O que a resolução fez foi colocar em um único documento um passo a passo de como deve se cuidar de uma menina de 9, 10, 11, 12, 13 anos que foi vítima de um estupro. Aqui nós não podemos esquecer de quem nós estamos falando. Nós estamos falando da vítima mais brutal de um crime tão brutal quanto é o estupro. Essa menininha, quando o Estado consegue perceber que ela está sendo vítima de uma violência, seja pela escola, pelo sistema de saúde, ela está peregrinando, ou ela está sozinha, ou ela está com medo. O que essa resolução fez foi colocar em um único documento qual é o papel do conselho tutelar, qual é o papel da escola, como deve ser o sistema de saúde a cuidar. Foi só isso, Gabriela. Colocou num manual, imagina um manual de sobrevivência para uma menininha de 9 anos. Isso é matéria de fanatismo.
E aí os parlamentares estão divulgando mentiras. Então o que eles estão fazendo é dizer, essa resolução que esclarece como cuidar de uma menininha vai ser cancelada, porque a confusão para eles é uma maneira de criar barreiras e obrigar essa menina a ser mãe. É isso, Débora. Acho que de uma maneira muito objetiva também tem algumas garantias que estão descritas nessa resolução do Conanda que eu queria aqui ressaltar, que é, por exemplo, dispensa de um boletim de ocorrência ou decisão judicial para um aborto em caso de estupro, especialmente quando acontece na família. Isso é muito importante. Outra coisa, se a vontade da vítima for diferente da vontade dos pais, teria a necessidade de acionar o MP ou a defensoria para esses casos. E a diferença também entre conduta discriminatória e objeção de consciência de um médico que não quiser fazer esse procedimento. Eu ressaltei aqui esses 3 pontos para você nos ajudar nessa compreensão e por que essas orientações são tão importantes para esse atendimento dessas crianças, adolescentes que são vítimas de violência sexual. Gabi, é super importante começar por uma coisa. Não é essa resolução que inventou nenhuma dessas 3 dimensões que você acaba de nos dizer. Essas 3 dimensões estão no bom senso de quem cuida de uma criança, mas no marco legal e regulatório brasileiro e internacional. Então vamos para o nosso primeiro, que não vai se levar uma menininha de 9 anos para a polícia, não vai se levar uma menininha de 9 anos para o IML. Ela pode ou não ir, mas isso não está em nenhuma regulamentação, seja do Ministério da Saúde, seja mesmo no Código Penal, onde se retirou a pena, ou seja, o castigo do aborto em caso de estupro, que é o chamado aborto legal, em nenhum lugar está a exigência de boletim de ocorrência. Então, o que a resolução do Conanda fez foi apenas repetir o que já é o ordenamento legal brasileiro. Não foi criado pela resolução do Conanda. Quando você traz a questão do que nós chamamos o assentimento da criança, o consentimento da criança. Grande parte das situações de estupro doméstico é por pessoas da família, da qual vão coagir, coibir, ameaçar essa menina, seja para contar a verdade ou mesmo para expressar a sua vontade. Então, o que a resolução diz não é ignorar pais responsáveis, é que se eles forem os agressores, há outras formas de garantir como a vontade dessa menina, a vontade dessa adolescente pode ser respeitada e que não seja submetida à crueldade do seu violentador. E a terceira é muito importante. É essa diferença entre objeção de consciência e conduta discriminatória. O que é isso? Objeção de consciência é importante que um Estado proteja. É todas nós podemos, em algum momento da vida, dizer: eu não vou fazer isso é contra minhas crenças morais, religiosas, filosóficas. Mas imagine você que há um médico que é objetor de consciência. Ele não vai trabalhar no serviço de aborto legal. Porque se ele vai trabalhar no serviço de aborto legal, ou se ele vai até ser médico, me desculpa, tá, Gabi? Se ele vai ser médico, ginecologista ou obstetra ou pediatra, e está cruzando com uma menina que é vítima de violência e vai dizer: eu não cuido, isso é conduta discriminatória, porque isso está na lei. E ele tem opção de não estar ali. Se ele está ali, ele tem que cuidar ou garantir o cuidado. Isso é tão importante porque eu quero um pouco entender, pela sua experiência como pesquisadora, quem são essas brasileiras, quem são essas meninas que engravidam, qual é o perfil dessas crianças e também falar um pouco sobre como, mesmo nesses casos previstos em lei, ainda há uma dificuldade enorme para que elas consigam acessar esse serviço, né? Então, qual é a realidade? Quais histórias você pode trazer aqui, Débora, para que a gente tenha uma dimensão das situações vexatórias que essas crianças são expostas? Quando nós estamos discutindo temas sensíveis, e para algumas pessoas essa é uma matéria que provoca, né, emoções muito intensas, é muito importante nós aterrissarmos o que parece uma abstração, que é o seu pedido. Qual é o rosto dessa conversa? É uma menina de 9 anos, de 10 anos, que está nos estados de Alagoas, Roraima, Maranhão, Pará, em regiões muito pobres.
e que sofre violência. Os dados do IBGE nos mostram que há 34 mil meninas com menos de 14 anos que se declararam em situação de união estável ao IBGE. Por que uma menina de 12 anos estaria em situação estável? Por essa confusão perversa entre violência, gravidez, estupro e que a solução seria um arranjo matrimonial. Então, Roraima é o estado do Brasil com maior índice de gravidez de meninas. Qualquer gravidez de uma menina com menos de 14 anos é estupro pela nossa legislação. Então, quando nós estamos proibindo, dificultando, criando barreiras, nós estamos obrigando menininhas a serem mães de um estuprador. E que menininhas? Menininhas negras, menininhas de regiões periféricas e regiões rurais, menininhas das quais a gravidez vai fazê-la sair da escola, que vai ter um impacto entre gerações, não só de um intenso sofrimento, como de uma maternidade muito precoce. Isso. Nós não estamos falando das filhas dos deputados, Gabi, nós não estamos. Justamente é nesse ponto que eu queria tocar, porque existe uma naturalização do casamento infantil. É disso que esses dados estão falando. Por que existe essa indignação que é tão seletiva, né? A gente tem pessoas ditas preocupadas com a vida, nessa questão do aborto, né? Que bradam contra o aborto, mas elas não estão preocupadas com esses dados tão importantes que você acaba de trazer. Quer dizer, meninas que podem ser obrigadas a ser a serem mães, né? Como a gente está vendo na Câmara dos Deputados. É essa naturalização. E serem mães do estuprador. Eu desafio qualquer deputado, qualquer senador que nos traga uma história da sua própria família, de uma sobrinha ou de uma filha que engravidou de um estuprador e essa família fez com que essa menininha fosse mãe, com todas as implicações que isso leva. Nós não queremos aqui dizer que as pessoas tenham que passar por um sofrimento tão trágico para conseguir pensar e ter empatia ao sofrimento que nós estamos aqui conversando. Nós estamos falando de uma das matérias de maior sofrimento da infância, que é sofrer violência. Quando uma menininha de 9 ou 10 anos é identificada grávida, Gabi, é porque ela já vem há muito tempo em sofrimento, sob tortura, em silêncio. Quando se descobre que ela está grávida, e aí vem toda uma discussão sobre tempo gestacional, é porque durante muito tempo ela foi intimidada ao silêncio. Então, aqui nós precisamos deslocar do fanatismo sobre a gravidez para compaixão ao cuidado de uma menina tão miúda sobre o que é o melhor para a vida dela, para que ela possa, de alguma maneira, renascer de intenso sofrimento. Então, aqui eu diria para aqueles que têm muita intensidade sobre suas concepções morais, filosóficas sobre a vida, nós estamos falando também de valores religiosos, como compaixão, como cuidado, como uma possibilidade de oferecer alternativas ao massacre que é uma violência doméstica e intensa como é o estupro. Eu vou querer também entrar nos aspectos políticos de como toda vez que se aproxima uma eleição, a gente tem a tal das pautas de costumes reaparecendo, né, em períodos eleitorais. É algo muito utilizado pela extrema-direita por conservadores, trazer temas relacionados à moralidade, à sexualidade, atrelando ao medo, né? Em 2024, Débora, que é bastante recente, a gente teve, com a proximidade das eleições municipais, aparecendo aquele projeto de lei que a gente conhece como o PL do estupro, o 1904. Equiparando o aborto depois da 22ª semana de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive de gravidez que aconteceu em decorrência de estupro. Então, qual é a estratégia política disso? E me parece que, mais uma vez, a gente está vendo uma pauta como essa aparecer com a proximidade das eleições em 2026. Se você me permite, eu gostaria de comentar duas coisas na sua pergunta. Você disse isso que se chama de pauta de costumes. Você mesma fez a provocação. Qual é a questão de costume que nós temos aqui? Qual é a naturalização que nós temos da misoginia e do estupro? Se tem pauta de costumes aqui que está sendo provocada, é a persistência do estupro como uma prática misógina de espoliação,
de abuso dos corpos das mulheres e das meninas. Então, vamos colocar no lugar certo. Perfeito. Que costume que está sendo confrontado aqui? Não é a questão do aborto. É dizer, homens, não são todos, são poucos, mas que são agressores, violadores. E há um sistema que protege todos os homens de nos fazer confuso, nós nos confundimos e começamos a discutir a questão do aborto, enquanto a questão a ser discutida é o estupro, é a violência sexual e essa naturalização de que é uma masculinidade tão tóxica ao ponto que violenta uma menina de 8, 9, 10 anos. Esse é o primeiro. O segundo é o seu calendário político de aparecimento desses temas, e você não está errada. Você diz o que está acontecendo no país para esse tema voltar, e com o PDL, que tem uma discussão muito importante de desafio do poder do presidente, porque ele não tem poderes a depender do que o Congresso venha decidir, que é o uso de políticas criminais sobre as questões muito intensas. Vai ser a segurança pública, como nós vimos há uma semana, ou vai ser questões relacionadas à sexualidade, aquilo que vai se chamar moralidade, para mover esse redemoinho de emoções, de escândalo, de um aspecto fanático. Então, todas as vezes que nós trazemos o uso da política criminal, de chamar algo de crime, de tirar crime, de perseguir pessoas, ela é uma máquina para mover o populismo político. É isso que acontece, e a gente pode olhar exemplos em outros países também, de países que descriminalizaram o aborto, por exemplo, colocaram o aborto no âmbito da saúde e não no âmbito criminal, né? Houve uma redução no número de abortos, o que para muita gente pode parecer um contrassenso. Então, acho que é fundamental você explicar isso aqui, Débora. A melhor maneira de reduzir o aborto também é descriminalizar. Sim, esses são dados seguros que nós temos, e eu talvez começasse com duas explicações muito breves. Quando nós falamos de descriminalizar o aborto, é apenas dizer, não se persegue, não se prende, não se intimida uma menina ou uma mulher. Não é dizer que está liberado, de que as pessoas vão fazer quando bem quiserem, até porque as mulheres são as primeiras a levar muito sério o cuidado da sua reprodução, planejamento de família, de quando ter filhos, com quem ter filhos. Então, esse já é um tema muito sério para as mulheres. O que a descriminalização faz é eliminar barreiras, é permitir que uma menina de 9 anos consiga chegar mais cedo ao sistema de saúde para que ela seja cuidada. Então, descriminalização é retirar da política criminal e colocá-la na infância, na saúde, na educação. Agora, por que onde o aborto foi descriminalizado se diminuiu o número de abortos? É estranho pensar isso. Porque quando uma mulher sofre violência, ou quando uma mulher está fazendo um uso equivocado dos métodos contraceptivos, o que chamamos de métodos de planejamento familiar, usar uma pílula, usar um diafragma, usar um implante, e ela vai fazer um aborto e o aborto é criminalizado, ou ela provocou um aborto, ela não fala a verdade no sistema de saúde. Se ela sofre violência, o sistema de saúde perdeu uma oportunidade de cuidar dela e evitar o segundo aborto, porque ela não vai contar a verdade. Estudos recentes mostram que uma parte importante do risco de ser denunciada à polícia no Brasil é nos sistemas de saúde. Então a mulher mente. Ela vai dizer, eu não sei, eu perdi naturalmente, está acontecendo alguma coisa comigo. E nós perdemos uma oportunidade de informar, cuidar e prevenir o aborto. Quando uma mulher está bem informada sobre o planejamento familiar, sobre os cuidados reprodutivos, sobre o que fazer em situação de violência, ela não só cuida melhor da própria vida, como das mulheres da sua família e da comunidade. Ela é uma promotora de direitos, e nós sabemos disso em diferentes dimensões. Então, a descriminalização leva a uma redução de abortos porque nós conseguimos chegar nas razões pelas quais algo aconteceu que os métodos de planejamento familiar falharam, seja porque essa mulher sofre violência. Está muito ligado, pelo que você está falando, também à conscientização, né? A tomar, assim, tomar conhecimento sobre os seus direitos como mulher. E como que você tem observado, Débora, partindo disso, esses movimentos a respeito do aborto ao redor do mundo?
a gente tem tido, ao mesmo tempo, movimentos da extrema-direita em diversos países. A gente está regredindo em direitos já conquistados ou avançando? Qual que é a sua percepção? Olhando aqui para a América Latina, acho que o exemplo mais próximo que a gente tem, no sentido de descriminalizar, é o Uruguai. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos para que isso ficasse mais palpável também aqui na nossa conversa. Gabi, nós estamos na região do mundo, América Latina, né, o Caribe, em que maiores transformações em defesa dos direitos das mulheres, das meninas, de todas as pessoas que possam engravidar, aconteceram na última década. A Colômbia saiu de uma total criminalização para a legalização do aborto. A Argentina legalizou no primeiro trimestre. O Uruguai, houve transformações. O México descriminaliza primeiro na Cidade do México e depois em outros, depois nacionalmente. Ou seja, nós temos transformações na Bolívia, nós temos transformações aonde você olhar na nossa região, está havendo mudanças. E eu quero também ainda aproveitar para trazer alguns dados que são bem alarmantes sobre quantas mulheres morrem por conta disso. E isso acontece, 39 mil mulheres morrem por causa de abortos clandestinos. Então, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Se a gente olhar aqui para o Brasil, dados de 2018 e 2019, nesse período a gente teve mais de 700 mulheres que morreram ao tentar abortar clandestinamente. Olhando para um recorte, porque isso também diz muita coisa, 60% das vítimas eram mulheres negras. Isso segundo, eu estou usando dados do DataSUS, né, que reúne os dados do Ministério da Saúde. Então é uma questão social também, sobretudo. Como que a gente casa esses dados que são tão fundamentais para a gente falar sobre aborto e falar de uma maneira que é importante, né, que é da perspectiva da saúde, para esse recorte de crianças e adolescentes que a gente está conversando aqui e que são casos que já são permitidos por lei? O caso que nós estamos conversando aqui é importante a gente repetir o tempo inteiro. Ele é autorizado desde 1940. E veja como o mundo mudou. Era a década da minha avó, da sua bisavó. E já naquele momento se dizia, não se pode obrigar uma mulher a ficar grávida, a maternar uma menina de uma brutal violência como é o estupro. Então, aqui é muito importante que nós estamos regredindo para o início do século XX, século XIX. Então, é um retrocesso importante. Agora, quando uma mulher morre por um aborto clandestino, ela não é só um número, ela é um fracasso sistêmico da saúde, do cuidado e o desespero que essa mulher morreu. Gabi, nós temos que usar as palavras corretas. Quando uma mulher morre na clandestinidade do aborto, ela morreu em intenso sofrimento e sob tortura. Quando uma mulher morre por aborto clandestino, essa mulher já tinha filhos. Essa mulher era uma mulher comum, que no desespero de não poder ter mais um filho, ela ultrapassa todas as fronteiras da vida, da legalidade, dos riscos, para tomar uma decisão que ela considera fundamental para a sua própria vida. O que nós sabemos pela Pesquisa Nacional do Aborto é que pelo menos 1 em cada 7 mulheres, aos 40 anos, já fez um aborto na vida. Tem a história da Tatiele, né, que um advogado entrou com uma ação em favor do feto. E ela foi submetida a uma violência que eu acho que você pode contar aqui porque ser colocada para fora do hospital num processo de violência como esse, acho que torna muito palpável para todas e todos também que estão nos acompanhando aqui sobre o que a gente está falando e sobre o quanto suspender essa medida, porque eu acho que é sobre isso também, né, Débora? Fechar os olhos para essa violência como a que a Tatiele também passou. Quando o aborto é criminalizado e quando se criam barreiras, inclusive no aborto legal como é aqui, vai se amplificando, seja um espírito de perseguir mulheres ou medo. As pessoas começam a dizer, eu não vou ajudar porque eu tenho medo, eu não vou cuidar porque eu tenho medo. O estado de criminalização cria barreiras. A história de Tatiele está contada em um filme que as pessoas podem encontrar no YouTube muito fácil, que se chama Habeas Corpus. E ela tem uma novidade, Gabi, que eu acho que é importante trazê-la aqui. Tatiele era uma mulher comum, de 18 anos, uma mulher negra do interior do estado de Goiás.
E ela ficou grávida de uma gravidez incompatível com a vida, ou seja, o feto não sobreviveria ao parto, mas tinha mais riscos. A depender se a gravidez continuasse, trazia risco de morte a ela. Era uma síndrome muito específica, mas que leva a mulher a risco importante de morrer. Tatiele consegue uma autorização judicial. Ela já estava, Gabi, em processo de expulsão, com 6 centímetros de dilatação, sangrando, quando um padre, um representante da Igreja Católica, entra sem conhecer a Tatiele, só monitorando o diário oficial, viu que teve uma autorização para uma mulher, entra com habeas corpus a favor do feto. Eu não vou nem discutir com você a inadequação dessa medida judicial. O que teve de mais importante é que o tribunal concedeu o habeas corpus, mandou ao hospital que parasse o procedimento. Essa equipe de saúde assustada, o covarde, eu não sei o que houve ali, o que resulta é que eles mandaram Tatiele para casa. Tatiele passa dias sangrando, dias sofrendo, até expulsar o feto, que não sobreviveu, já nasceu natimorto. Tatiele passou mais de uma década, Gabi, brigando na justiça por uma reparação ao padre. Há um mês, ela começou a receber os pagamentos da reparação. Há um mês. E isso tem mais de 15 anos. Tatiele é uma mulher comum, com 2 filhos que têm necessidades especiais. Ou seja, a vida provocou uma reviravolta depois disso. E o que ela reclamou na justiça foi uma reparação por esse fanatismo do aborto. Exato. Eu acho que essa história ela é muito emblemática e acho que para a gente ir se encaminhando para o final, Débora, a gente tem que pensar em como a gente não pode falhar com as nossas meninas brasileiras, né? Você falou algo que é muito importante, que é o quanto, por exemplo, a divulgação de notícias falsas sobre isso ou desse pânico moral faz com que as pessoas tenham medo. Eu não vou ajudar porque eu tenho medo. Então, elas não querem se envolver. Eu vi parlamentares que se dizem progressistas votando contra a vida dessas meninas, né? O que a gente pode fazer como sociedade? Que resposta a gente pode dar para além da conscientização, que é algo que você está fazendo aqui, vindo conversar com toda a nossa audiência do ICL? Como é que a gente pode impedir e pressionar para impedir que essa violência seja imposta às nossas meninas? Primeiro, nós temos que ter clareza, consciência de que não se faz política com a tortura de meninas de 9, 10, 11 anos. Não se faz populismo com a tragédia de uma menina de 9 anos. Vamos eleger outros temas por um confronto e uma campanha eleitoral, mas vamos deixar as meninas de fora. As meninas precisam ter o direito à vida. E o direito à vida livre de violência. Nós já falhamos, Gabi, nós, eu digo coletivamente. É um país, é uma nação que falha quando uma menina de 9 anos, uma menina de 10 anos sofre violência e nós vamos descobrir isso quando ela está grávida, quando ela está com uma IST, uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível. Então nós já falhamos muito, que foi no cuidado, na prevenção, na atenção, na informação. Então, deixá-la fazer... Nós temos que mudar as nossas perguntas. A pergunta é sobre como melhor cuidar dela. E vamos deixar a política de baixo nível, essa política vulgar, fora das meninas. Então, aqui me parece uma coisa muito básica, mas que pode ser transformador para uma sobrevivente de estupro aos 9, 10 anos, para que tenha uma possibilidade de vida futura. É isso. Débora, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, agradecer pelo seu trabalho, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, acho que todos nós, e também por você ter persistido com esse seu trabalho, mesmo com todas as ameaças que você já passou, inclusive pessoalmente, por fazer esse trabalho que é tão importante, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui é absolutamente esclarecedora. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, Gabi, pelo tempo, viu? Pela oportunidade. Eu que te agradeço. Até a próxima. Quero agradecer você também que acompanhou Em Detalhes até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. A gente tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã.
Teoria crítica da sociedade é o campo de estudo da filosofia e da sociologia que não quer apenas descrever a realidade e observá-la de forma passiva. O objetivo maior é estudar para ativamente transformar a sociedade. A teoria crítica busca entender as relações injustas de poder e dominação para assim mudá-las de verdade. O mais incrível, Teoria Crítica da Sociedade, é o novo curso de pós-graduação do ICL, em que serei professora. Tenho certeza que você vai querer estudar e transformar o mundo com a gente. O lançamento do curso será no dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Nesse dia, vamos revelar tudo sobre o curso. Não perca! Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.